O Barreiro de 1895 cheirava a rio e a fumo. O Tejo ali não era postal, era trabalho. Nas ruas o pó colava-se às botas. As mãos dos homens tinham graxa e sal. As mulheres carregavam cestos e silêncio. E a 4 de fevereiro nasce Henrique Carlos da Mata Galvão. A casa não era um palácio. Era uma casa onde se ouvia o apito das fábricas. O som entrava pelas janelas como um relógio. Marcava horas que não perdoavam atrasos. Crescer ali ensinava uma coisa cedo. Quem manda, manda com papel. Quem obedece, obedece com o corpo. E o corpo aprende a ficar direito. Henrique aprende a olhar para cima, para os uniformes, para as patentes, para a ideia de ordem. A escola tem carteiras riscadas e tinta aguada. O quadro negro fica sempre com pó de giz. Ele escreve o nome com cuidado, como se o nome fosse um compromisso. Portugal entra no século com feridas antigas. Há orgulho e há medo. Há um império no mapa e pobreza na mesa. E há uma obsessão com disciplina. O jovem Galvão escolhe o exército. Não é só uma profissão. É uma porta... O quartel tem cheiro a couro molhado. As correias rangem quando os homens se mexem. O metal das fivelas está frio de manhã. E o chão de pedra devolve cada passo. Aprende-se a dobrar mantas em ângulo perfeito. Aprende-se a limpar a arma até ela brilhar. Aprende-se a calar a dúvida. E a falar só quando mandam? O treino não é bonito. É repetição. É suor que seca em sal na gola. É o estômago a apertar antes da inspeção. Ele gosta da clareza. Gosta de saber quem manda. Gosta de saber o que se espera. E gosta de cumprir. A Europa está inquieta. Os jornais trazem mapas e setas. As conversas falam de alianças e ultimatos. E, quando a guerra chega, chega como uma máquina. Portugal mobiliza. Há listas. Há convocatórias. Há filas de homens com sacos de pano. Há mães a apertar terços. A Primeira Guerra Mundial não é um quadro heróico. É lama. É frio que entra pelos ossos. É o som de artilharia que não deixa dormir. O soldado aprende a medir o tempo por explosões. Aprende a reconhecer o assobio de um projétil. Aprende a comer depressa, sem gosto. E aprende a escrever cartas curtas. O papel da carta é fino. A caneta falha com a umidade. As palavras ficam tortas. Mesmo assim, escreve-se. O exército cria homens de hábitos. E Galvão sai da guerra com hábitos colados à pele. A postura, a voz, a certeza de que o Estado precisa de mão firme. Portugal no pós-guerra não encontra paz. Há instabilidade. Há governos que caem. Há ruas com protestos e boatos. E há oficiais que olham para isso com desprezo. A ditadura militar aparece como promessa de arrumação. Muitos aplaudem. Galvão também. Não é um aplauso de praça. É um aplauso de gabinete. É a crença de que a ordem salva e de que a desordem mata. O Estado Novo começa a ganhar forma. Há carimbos novos. Há formulários novos. Há uma linguagem de autoridade que entra em tudo. E há homens que sobem porque sabem obedecer. Galvão sobe, não por acaso. Ele sabe escrever relatórios. Sabe falar com superiores. Sabe transformar confusão em linhas numeradas. Um relatório, naquela época, é uma arma limpa. Tem capa dura ou cartolina grossa. Tem margens certas, tem assinatura no fim, com data e local. O papel tem textura áspera. A tinta, quando seca, fica ligeiramente brilhante. O carimbo deixa um roxo que atravessa fibras. E o Estado confia em quem domina isso. O Império Português não é só bandeira. É logística, é navio, é armazém, é alfândega. É uma cadeia de ordens que atravessa oceanos. Para administrar colônias não basta coragem. É preciso saber contar sacos de café. É preciso saber medir estradas. É preciso saber quantos homens há num posto. E quantas munições restam. Galvão entra nesse mundo. Um mundo de mapas dobrados e linhas a lápis. Um mundo de telegramas curtos. Um mundo onde a distância é um problema diário. Os navios partem com listas. Listas de carga. Listas de passageiros. Listas de material militar. E cada lista tem de bater certo. No cais, o cheiro a alcatrão mistura-se com peixe. As cordas estão úmidas. As gaivotas gritam como se discutissem. E os homens carregam caixas sem perguntar. Ele observa. Ele anota. Ele aprende a mandar sem levantar a voz. E aprende a ser o rosto do Estado em lugares onde o Estado é só uma bandeira num mastro. O colonialismo, para quem o gere, é rotina, é despacho, é autorização, é inspeção. É a sensação de que tudo tem de estar sob controle. Há também o lado humano. O lado que não cabe em tabelas. O calor que faz a camisa colar ao peito, os mosquitos que não deixam a noite em paz. As casas administrativas têm ventiladores lentos, as pás fazem um som cansado, o ar cheira a papel guardado e madeira velha. E há sempre um tinteiro em cima da mesa. Ele senta-se e escreve. Escreve sobre produção, escreve sobre disciplina, escreve sobre segurança. E escreve sobre o que chama de missão. A palavra missão pesa. Pesa porque dá sentido. Pesa porque justifica sacrifícios. E pesa porque transforma pessoas em números. O Estado Novo gosta de homens assim. Homens que não tremem. Homens que não hesitam.
Homens que acreditam que o país é uma unidade que se defende com dureza. Galvão é útil. E quando um homem é útil, recebe tarefas maiores, recebe viagens, recebe cargos, recebe acesso. O acesso é uma coisa concreta. É entrar em salas onde outros esperam no corredor. É receber envelopes fechados. É ter um telefone que toca e não é para qualquer um. Os envelopes têm cola forte. Às vezes vêm com lacre. Às vezes vêm com a indicação de urgência. E, quando se abrem, há sempre um cheiro leve a papel recém-manuseado. Ele lê, ele sublinha, ele responde. E devolve ao sistema aquilo que o sistema quer. Há um prazer frio nisso. O prazer de ser peça central. O prazer de sentir que a máquina anda porque ele empurra. E o prazer de ser reconhecido. O reconhecimento vem em palavras curtas, vem em promoções, vem em convites, vem em lugares à mesa. A mesa muitas vezes é pesada, madeira escura, copos grossos, talheres que tilintam, e conversas que nunca são totalmente inocentes. Fala-se do ultramar como se fosse extensão natural do país. Fala-se de recursos, fala-se de prestígio, fala-se de ameaças externas e fala-se de medo. Medo de perder, medo de parecer fraco, medo de que o mundo mude depressa demais. Galvão, nesse período, está do lado da firmeza. Ele acredita que o império se mantém com autoridade, e que a autoridade se mantém com disciplina, e que a disciplina se mantém com punição. O uniforme ajuda. O uniforme cria distância. O uniforme cria respeito. E o uniforme cria uma pele nova. Ele aprende a usar essa pele. Aprende a entrar num posto e ser imediatamente ouvido. Aprende a olhar nos olhos sem sorrir. E aprende a fazer perguntas que já contêm a resposta. Os subordinados respondem com frases curtas. Sim, senhor. Não, senhor. Será feito, senhor. E o mundo parece simples. Mas o império não é simples. Nunca foi. Há interesses privados. Há companhias. Há comerciantes. Há administradores locais que fazem as suas próprias regras. E há violência que não aparece nos relatórios oficiais. No início, Galvão não está ali para duvidar. Está ali para organizar, para fiscalizar, para garantir que a cadeia de comando não se parte. Ele visita instalações, vê armazéns com sacos empilhados, vê escritórios com livros de contas, vê prisões improvisadas e vê homens cansados. O calor em certas regiões é uma parede. O suor escorre pelas costas, a garganta seca rápido. E a água tem gosto a metal. À noite há silêncio e há ruídos. Há insetos. Há cães ao longe. Há passos que não se veem. E há sempre alguém a vigiar. Ele escreve mais. Escreve com a mão firme. Escreve com a linguagem do Estado. E o Estado lê e arquiva. Arquivar é uma forma de poder. Uma folha entra numa pasta. A pasta entra num armário. O armário fecha com chave. E a chave fica com alguém. Galvão torna-se alguém. Um oficial com carreira ligada ao ultramar. Um homem que conhece a gramática do regime. Um homem que sabe onde se assina e onde se cala. A política em Lisboa tem o seu próprio cheiro. Cheiro a tabaco em gabinetes fechados. Cheiro a papel timbrado. Cheiro a cera de chão polido. Os corredores têm passos contidos. As portas fecham-se com cuidado. As conversas param quando alguém passa e os olhos medem lealdades. Ele entra nesse circuito não como agitador, como funcionário de confiança. Como peça que liga o centro ao império, o Estado Novo precisa de narrativas, precisa de mostrar eficiência, precisa de mostrar unidade e precisa de homens que pareçam incorruptíveis. Galvão apresenta-se assim, reto, seguro, convicto. Há fotografias de época que mostram esse tipo de homem. Queixo levantado, olhar fixo, farda bem assente e uma distância calculada do resto do mundo. Mas a vida real não cabe numa fotografia. A vida real tem pequenos sinais. Sinais que quase ninguém nota. Um silêncio mais longo antes de responder. Um olhar que fica preso num detalhe. Uma pergunta que não estava no guião. E uma irritação com coisas que antes pareciam normais. Ele começa a ver fricções. Não uma revolta aberta. Ainda não. Mas fricções. O império exige resultados. E os resultados muitas vezes são arrancados. Há metas. Há quotas. Há pressões. E há gente no meio. Ele, por enquanto, continua dentro. Continua a servir. Continua a acreditar que o sistema pode ser corrigido por dentro e que a correção se faz com relatórios e autoridade. Um dia típico dele tem horas marcadas. Acorda cedo, veste-se com método, verifica documentos, confere nomes e sai com a sensação de dever. No bolso há sempre alguma coisa, uma caneta, um bloco pequeno, um lenço e às vezes um papel dobrado com notas. O papel dobra-se e desdobra-se muitas vezes. As dobras ficam brancas, as pontas gastam e as palavras tornam-se quase ilegíveis. Ele guarda esses papéis, porque sabe que o Estado vive de memória escrita e porque sabe que sem papel tudo vira boato. O regime também vive de medo. Medo de oposição, medo de crítica, medo de fissuras internas. Por isso valoriza a lealdade como se fosse metal precioso e testa essa lealdade com pequenas provas. Um convite, uma pergunta.
Uma ordem que parece banal. Galvão passa nesses testes, durante anos passa. Ele apoia a ditadura militar e o início do Estado Novo. Não como um homem de rua, como um homem de estrutura, como alguém que acredita que a nação precisa de um eixo. Esse eixo para ele é o exército, é a administração, é o império como prova de grandeza. E é a ideia de que Portugal não pode encolher. A palavra encolher ali é quase uma ofensa, porque encolher significa perder, significa admitir fraqueza, significa aceitar que o mundo manda mais do que Lisboa. Ele não aceita isso, ainda não. Numa sala de trabalho, a luz entra por uma janela alta, a poeira dança no ar, há um mapa aberto sobre a mesa e há uma régua de madeira com marcas gastas. Ele passa o dedo por linhas de costa, por rios, por nomes de lugares distantes, e sente que aquilo também é Portugal. O mapa é uma promessa, e também é uma armadilha, porque o mapa não mostra o custo, não mostra o cansaço dos soldados em postos isolados, não mostra a fome em aldeias, não mostra a violência escondida, e não mostra o medo de quem não tem voz. Mas nessa fase, ele ainda olha para o mapa como missão, como dever, como destino. Ele participa em estruturas do regime em fases iniciais. A máquina precisa de quadros, precisa de oficiais com experiência, precisa de gente que saiba mandar e escrever. E ele sabe escrever com clareza, sabe organizar informação, sabe apresentar conclusões como se fossem inevitáveis. Um relatório dele começa com identificação, local, data, objeto. Depois vem a descrição, em parágrafos curtos, há números, há listas, há recomendações, e há uma assinatura que fecha tudo como um selo. O Estado gosta disso, porque o Estado precisa de papel para se justificar, precisa de papel para mandar, precisa de papel para punir. E quando o papel chega ao topo, vira decisão, vira despacho, vira ordem transmitida por telegrama, vira ação no terreno. O telegrama é seco, poucas palavras, sem adjetivos, e mesmo assim muda vidas. Galvão vê essa cadeia funcionar e sente-se parte de algo grande, algo que atravessa oceanos, algo que dá sentido à sua disciplina. Há também ambição, ambição não dita, ambição que se percebe no cuidado com a farda, no cuidado com a frase, no cuidado com a imagem. Ele quer ser ouvido, quer ser respeitado, quer ser útil e quer subir. O regime recompensa quem sobe sem fazer ondas, quem não cria problemas, quem não expõe falhas, quem mantém a fachada. Galvão por enquanto mantém, mas começa a notar o preço. Num corredor ele ouve uma conversa cortada, duas vozes baixas, uma palavra que não devia estar ali, e um silêncio quando ele se aproxima. Ele não pergunta, ainda não, mas guarda. Guardar é um hábito dele. Guardar papéis, guardar frases, guardar impressões e guardar indignações pequenas como brasas. O império visto de Lisboa é uma ideia limpa. Visto de perto tem cheiro, cheiro a suor, cheiro a sangue seco, cheiro a madeira apodrecida em cais antigos. Ele começa a perceber que a ordem às vezes é só medo bem organizado, mas não diz isso em voz alta. Não escreve isso em relatórios. Ainda não. Ele continua a ser o oficial exemplar, o administrador eficiente, o homem que o regime pode apontar como prova de competência, e no entanto há um detalhe que cresce. Um desconforto que não tem nome, uma sensação de que a máquina pede mais do que devia, e de que a disciplina pode virar cegueira. Numa manhã ele segura um maço de documentos. O papel está preso por um elástico gasto, há folhas com carimbos, há cartas, há requerimentos. Ele folheia devagar. O som das páginas é seco. Cada folha tem uma história escondida. E ele sente o peso físico daquilo. O Estado para ele sempre foi papel e ordem. Mas o papel também guarda o que o Estado não quer ver. E a ordem também pode esconder violência. Ele ainda não rompe, ainda não grita, ainda não foge. Ele continua a caminhar dentro do sistema. Com passos firmes, com a farda bem posta, com a cabeça cheia de mapas, e ao fundo, sem que ninguém anuncie, o tempo começa a apertar. Porque um homem que aprende a escrever bem também aprende a ler, e, quando começa a ler o que está por trás, já não consegue desaprender. O calor do ultramar não dava tréguas. O ar parecia grosso, como se tivesse peso. A camisa colava nas costas logo ao nascer do sol. No gabinete, a madeira da secretária estava quente ao toque. O ventilador rodava devagar e empurrava ar morno. As pás faziam um ruído de cansaço, sempre igual. Henrique Galvão abria pastas com fitas gastas. Havia folhas amareladas e papel novo misturados. Havia carimbos roxos, azuis e vermelhos. Ele lia nomes e números como quem mede munições. Tantos homens num posto. Tantos sacos num armazém. Tantas faltas numa lista. Mas entre linhas apareciam outras coisas. Atrasos que não eram atrasos. Fugas que não eram fugas. Mortes que viravam doença no papel. O império funcionava por uma cadeia simples. Ordem em Lisboa. Despacho no ministério. Telegrama curto para o governador. Depois vinha o terreno.
um administrador de circunscrição, um chefe de posto, um cabo com espingarda e caderno. E no fim, vinha o corpo que carregava, o corpo que abria picadas, o corpo que pagava a conta. Galvão tinha sido treinado para confiar na cadeia. Acreditava que o abuso era desvio, acreditava que bastava corrigir o desvio, e acreditava que o papel podia corrigir homens. Ele começou a pedir mais papel, mais mapas, mais livros de registro, mais listas de recrutamento. Os livros eram grossos e cheiravam a cola. As capas tinham cantos gastos e manchas de umidade. As páginas rangiam quando eram abertas. Neles, as colunas estavam desenhadas à régua: nome, idade aproximada, origem, dias de trabalho, faltas, castigos. Havia assinaturas tremidas de quem mal escrevia, havia cruzes no lugar do nome, e havia impressões digitais em tinta. A tinta era negra e brilhava um pouco. Ficava colada nas linhas da pele e demorava a sair mesmo com água. Galvão perguntava quem explicava aquelas marcas. O chefe de posto respondia com frases curtas. Era o costume, era a lei local, era para o bem da ordem. A palavra lei aparecia sempre, mas a lei vinha em folhas que ninguém ali tinha lido. Vinha em decretos que chegavam tarde, e vinha em ordens que mudavam conforme o homem no comando. Ele começou a visitar locais sem aviso. Chegava cedo, antes do calor piorar. O jipe levantava pó vermelho na estrada. O pó entrava nos dentes, entrava nos olhos, ficava preso no suor e virava lama na pele. Nos pátios via filas. Homens magros, alguns descalços, olhos baixos, mãos atrás das costas. Havia guardas com correias de couro. Havia varas finas encostadas a uma parede. Havia um silêncio que não era respeito. O silêncio era medo, e o medo tinha som, mesmo calado. Tinha o som de respiração presa. Galvão pedia o livro de ponto. Pedia o livro de castigos. Pedia o livro de pagamentos. O pagamento muitas vezes era uma linha vazia, ou era um valor que não comprava nada, ou era pago em mercadoria com preço decidido pelo posto. Ele via a mecânica. Primeiro a obrigação de trabalhar, depois a dívida inventada, dívida de imposto, dívida de multa, dívida de transporte, dívida de ferramenta. A dívida prendia mais do que uma corrente, porque a corrente era visível. A dívida era um papel, e o papel tinha carimbo. O carimbo dava aparência de inevitável. E a inevitabilidade era a arma mais limpa. Galvão anotava tudo num bloco pequeno. O bloco tinha capa de cartão e elástico. As folhas estavam manchadas de suor. Ele escrevia com letra apertada. Escrevia datas e nomes completos. Escrevia lugares com coordenadas aproximadas. À noite passava a limpo. Sentava-se sob uma lâmpada fraca. O vidro da lâmpada atraía insetos. Os insetos batiam e caíam na mesa. Ele afastava-os com a mão. E continuava a escrever. O relatório tinha de ser claro. Tinha de ser frio. Tinha de ser impossível de negar. Ele descrevia o que via, descrevia o método, descrevia a cadeia de responsabilidade e, quando precisava, citava. Copiava frases de ordens locais, copiava trechos de registros. Num dos papéis lia-se: recrutamento obrigatório para obras públicas, por necessidade urgente. Noutro lia-se: faltas punidas com trabalho adicional. E noutro ainda: entrega ao chefe de posto para correção. Correção era uma palavra pequena, mas no terreno correção tinha marcas. Marcas nas costas, marcas nos tornozelos. Ele viu um homem com feridas abertas. A pele estava levantada em tiras finas. O cheiro era doce e metálico. O chefe de posto disse que era acidente. Disse que o homem tinha caído. Disse que o homem era indisciplinado. Galvão não discutiu ali. Ele pediu o nome do homem. Pediu a data do acidente. Depois pediu o registro de castigos. E encontrou uma linha com a mesma data. A linha dizia apenas: aplicada correção. Ele fechou o livro devagar. O couro da capa estalou. E ele sentiu uma coisa nova no peito. Não era pena. Era raiva organizada. Era a raiva de quem vê a máquina a mentir. Ele ainda era homem do sistema. Ainda falava a língua do sistema. Mas começou a usar essa língua como lâmina. Os relatórios dele passaram a ter anexos, listas de nomes, cópias de registros, declarações recolhidas. As declarações vinham em folhas soltas. Algumas tinham manchas de dedos. Algumas tinham letras grandes e inseguras. Ele pedia que repetissem a história. Pedia que dissessem o lugar exato. Pedia que dissessem quem estava presente. Muitos não queriam falar. Olharam para o chão. Olharam para os guardas. Ele afastava os guardas. Mandava-os para fora do pátio. E esperava em silêncio. O silêncio às vezes abria portas. Um homem começava com 2 palavras. Depois vinha uma frase inteira. Falavam de marchas longas. Falavam de fome. Falavam de noites em chão duro. Falavam de gente que não voltou. Falavam de corpos deixados na mata. Falavam de família sem notícia. Galvão ouvia e não prometia nada. Ele só dizia que ia escrever, e escrevia. Quando regressava ao gabinete central, o ar parecia mais pesado. Não por causa do calor,
por causa do que trazia na mala. A mala era de couro escuro, tinha fechos de metal e cheiro a graxa. Dentro havia pastas e mais pastas. Ele entregava um material a superiores, via os olhos a passar por páginas sem ler, via dedos a bater na mesa com impaciência. Alguns diziam que era exagero, outros diziam que era caso isolado, outros diziam que era propaganda estrangeira. Ele respondia com números, respondia com datas, respondia com assinaturas, apontava para o carimbo do próprio Estado, apontava para a letra do próprio chefe de posto, apontava para a coluna de castigos, e mesmo assim sentia resistência. A resistência não era grito, era atraso. Um relatório ficava semanas numa gaveta, um despacho não saía, um pedido de investigação perdia-se. Perder-se era uma técnica, uma pasta mudava de armário, um anexo desaparecia. Ele começou a fazer cópias, cópias em papel químico azul e fino. A folha de baixo ficava com letras mais fracas. Guardava as cópias em lugares diferentes. Uma pasta na mala, outra num armário com chave. A chave ficava no bolso interior do casaco. O bolso tinha um pequeno rasgão. Ele sentia o metal da chave na pele. O Império tinha também o seu teatro. Havia cerimônias e discursos. Havia fotografias com sorrisos rígidos. Havia inaugurações de estradas. Havia bandeiras ao vento. Havia crianças alinhadas para cantar. Galvão via aquilo e pensava nos livros de castigos. Pensava nas colunas vazias de pagamento. Pensava nas marcas nas costas. Ele começou a falar com mais dureza em reuniões. Não levantava a voz, mas as palavras vinham como pregos. Perguntava quem assinava as ordens. Perguntava quem fiscalizava os fiscais. Perguntava onde estavam os resultados das investigações. As respostas vinham com sorrisos curtos. Vinham com frases de prudência. Vinham com conselhos de carreira. Diziam-lhe para ter cuidado. Diziam-lhe que havia inimigos do país. Diziam-lhe que o ultramar era sensível. Sensível significava intocável. E intocável significava perigoso. Numa tarde abafada, ele recebeu uma carta oficial. O envelope era grosso e tinha selo. O papel de dentro era timbrado. A carta elogiava o zelo. E na linha seguinte pedia moderação. Pedia que evitasse conclusões precipitadas. Ele leu 2 vezes. Dobrou a carta com precisão e guardou-a na pasta. A pasta começou a ficar pesada. Não só pelo papel. Pelo sentido do papel, ele percebeu que o sistema não queria correção. Queria silêncio. Queria relatórios que confirmassem a narrativa. E ele já não conseguia escrever assim. A mão dele recusava a mentira. Foi nessa fase que a política entrou mais perto. Lisboa chamava homens do ultramar para falar. Chamava-os para comissões e audiências. Os corredores da capital tinham outro clima. Cheiravam a tabaco forte e cera. O chão brilhava de tão polido. Galvão caminhava com passos medidos. Trazia a pasta junto ao corpo. Sentia o peso como se fosse arma. Numa sala de espera, ouviu o relógio de parede. O tic-tac era seco. Cada minuto parecia uma pergunta. Quando o chamaram, entrou e cumprimentou. Havia homens de fato escuro. Havia olhos que não piscavam. Ele abriu a pasta. Pôs as folhas em cima da mesa. Alisou-as com a palma da mão. Começou pelo método. Explicou como se recrutava. Explicou como se punia. Explicou como se criava dívida. Explicou como se escondia a morte. E explicou como se carimbava tudo. Um dos presentes interrompeu. Disse que aquilo era necessário. Disse que o trabalho civilizava. Galvão respondeu com um anexo. Uma lista de idades. Muitos tinham 15, 16 anos. Mostrou uma nota de posto. A nota dizia: falta de braços obriga a medidas enérgicas. E mostrou o resultado dessas medidas. O silêncio voltou, mas não era o silêncio do pátio. Era o silêncio de cálculo. Ele saiu com a sensação de ter tocado num nervo. E quando se toca num nervo, o corpo reage. A reação veio em pequenas coisas. Convites que deixaram de chegar. Portas que demoravam a abrir. Telefonemas que não eram atendidos. Pessoas que desviavam o olhar no corredor. E um rumor de que ele estava a criar problemas. Criar problemas era uma acusação grave. Porque o regime vivia de aparência de harmonia. E a harmonia era construída com medo. Mesmo assim, ele avançou para a tribuna formal. A Assembleia Nacional era um lugar de madeira e eco. As cadeiras rangiam com movimentos contidos. O ar tinha cheiro a papel e a tecido velho. Havia microfones que amplificavam cada respiração. E havia taquígrafos a escrever sem parar. Galvão sentava-se e ouvia. Ouvia discursos sobre grandeza. Ouvia frases sobre unidade. Ouvia elogios ao ultramar. Ouvia promessas de progresso. E via na cabeça os pátios e as filas. Quando chegou a vez dele, levantou-se devagar. Ajustou o casaco. Olhou para a sala. Ele não era homem de metáforas. Era homem de factos. E os factos ali soavam como afronta. Falou de relatórios, falou de inspeções, falou de práticas que não podiam continuar. Falou de trabalho forçado sem usar poesia. Falou de castigos com nomes e datas. Falou de responsabilidade administrativa, alguns rostos endureceram.
outros fingiram indiferença. E houve quem sorrisse, como se fosse teatro. Mas ele não estava a representar, ele estava a acusar com papel? Depois do discurso vieram os recados. Recados discretos, em voz baixa. Recados que pareciam conselhos. Diziam-lhe que estava a dar munição ao estrangeiro. Diziam-lhe que estava a ferir a imagem do país. Diziam-lhe que devia pensar na disciplina. Disciplina era a palavra que o tinha formado. E agora era usada como mordaça. Isso doía mais do que uma ameaça direta. Ele voltou ao gabinete e escreveu cartas. Cartas longas com parágrafos numerados. Cartas com pedidos de esclarecimento. Pedia abertura de inquéritos. Pedia substituição de chefes de posto. Pedia revisão de métodos de recrutamento. As cartas saíam com registro. Tinham número de entrada. Tinham data e assinatura. E voltavam com respostas curtas. Ou não voltavam. Ou voltavam com fórmulas vazias. Uma resposta dizia: tomou-se conhecimento. Outra dizia: será oportunamente analisado. Oportunamente significava nunca. Ele começou a perceber a utilidade do tempo para o regime. O tempo apagava escândalos. O tempo cansava denunciantes. O tempo fazia as pessoas desistirem. E o regime apostava nisso. Numa manhã, ele recebeu de volta um relatório com marcas. Havia linhas sublinhadas a lápis azul. Havia um comentário na margem. O comentário dizia: evitar generalizações. E mais abaixo dizia: não convém insistir. Não convém era uma ordem sem assinatura. Era a ordem mais perigosa. Porque ninguém assumia. Galvão fechou a porta do gabinete. Ficou sozinho com o papel. E sentiu que a fratura já estava feita. Ele ainda tinha cargo e cadeira. Ainda tinha acesso a arquivos, mas já não tinha confiança do centro. E, quando um homem perde confiança do centro, o centro começa a vigiá-lo. A vigilância começa com detalhes. Um carro parado na esquina. Um rosto repetido no café. Um telefonema com ruído estranho. Uma carta que chega aberta, ele notou. Porque tinha vivido dentro da máquina e conhecia o som das engrenagens. Mesmo assim, continuou a juntar provas. Pediu cópias autenticadas. Pediu certidões e extratos. O funcionário do arquivo olhava para ele com cautela. Molhava o dedo para virar páginas. O dedo ficava preto de pó. O arquivo cheirava a papel velho e mofo. As estantes eram altas e rangiam. Havia pastas com fitas desfeitas. Galvão escolhia as pastas certas. Pelas datas, pelos números de processo. Encontrava ofícios sobre recrutamento. Encontrava instruções sobre punições. Encontrava relatórios de produção que exigiam mais braços. E via como tudo se encaixava. A meta vinha de cima. A pressão descia. No meio alguém inventava método. E o método virava violência. Depois a violência virava estatística. Ele começou a escrever também para fora do circuito interno. Textos mais diretos. Textos que não pediam licença. Isso era atravessar uma linha. Porque o regime tolerava crítica interna controlada. Não tolerava exposição. A exposição era como luz em sala escura. Mostrava poeira no ar. Mostrava manchas no chão. E quando a luz acende, alguém tenta apagá-la. Numa noite em Lisboa, a chuva batia nas janelas. O vidro tremia com o vento. A cidade cheirava a pedra molhada. Galvão estava à mesa com papéis espalhados. Havia um cinzeiro cheio. Havia café frio numa chávena. Ele relia um trecho e parava. O trecho era de um ofício local. Dizia: os indígenas devem apresentar-se quando chamados. Apresentar-se parecia voluntário. Mas no terreno significava ser levado, e ele sabia disso. Ele pegou na caneta e escreveu ao lado. Escreveu uma nota curta. Escreveu: apresentação sob coação. Depois riscou. Não queria adjetivos, queria prova. Ele procurou outra folha. Uma folha com a assinatura de um chefe de posto. A folha dizia: foram conduzidos ao trabalho. Conduzidos era a palavra certa, porque conduzir é levar alguém que não escolheu. E a assinatura estava lá. Ele juntou as duas folhas, prendeu-as com um clipe enferrujado e sentiu que tinha uma peça sólida. O maço de papéis cresceu. Cresceu como cresce uma acusação. Folha sobre folha, até virar peso. E o peso começou a mudar o homem. Ele já não falava como funcionário. Falava como alguém que tinha visto demais. Os antigos aliados afastaram-se. Alguns por medo, outros por convicção. Havia quem acreditasse mesmo na dureza. Havia quem achasse que o império era isso. E havia quem preferisse não saber. Galvão não conseguia não saber. Porque tinha visto. E porque tinha escrito. A escrita para ele era compromisso. Uma vez no papel já não era só memória. Era prova. E prova exige consequência. Se não houver consequência, a prova vira cinismo. Ele começou a sentir o isolamento. O isolamento tem forma. Tem cadeiras vazias ao lado. Tem convites que não chegam. Tem cumprimentos frios. E tem portas que se fecham mais depressa. Num corredor, um homem que antes sorria passou reto. Nem olhou. Galvão ficou parado um segundo. Depois continuou a andar. O som dos passos dele ecoou. E o eco parecia maior do que antes.
Ele percebeu que a lealdade do regime era condicional, servia enquanto ele confirmava a história. Quando ele contrariou, virou ameaça, e ameaça, naquele mundo, era tratada com método. Primeiro desacreditar, depois isolar, depois apertar, e no fim, calar. Galvão ainda tinha voz na Assembleia. Ainda tinha o estatuto de deputado, mas sentia o cerco a fechar. O cerco não era só polícia. Era burocracia, era rumor, era medo espalhado. Ele tentou uma última coisa dentro das regras. Preparou um dossiê organizado, índice, anexos, numeração. Cada anexo tinha referência cruzada. Cada citação tinha origem. Cada folha tinha data. Ele entregou o dossiê com protocolo, recebeu um recibo com carimbo. Guardou o recibo como se fosse escudo. O recibo era pequeno, papel fino, quase transparente, mas tinha o roxo do Estado. Dias depois, nada. Sem resposta, sem debate, sem inquérito. O silêncio, ali, era a decisão. E a decisão era clara. O sistema não ia corrigir-se. O sistema ia proteger-se. Galvão começou a falar com pessoas fora do círculo oficial. Gente que também tinha sido empurrada para a margem, gente que conhecia prisões e censura. As conversas eram em casas com cortinas fechadas, o rádio ficava baixo. O café era servido em chávenas pequenas. Falavam com cuidado. Falavam sem nomes completos. Falavam como quem sabe que as paredes ouvem. Ele trazia sempre um papel dobrado no bolso. Às vezes era uma nota. Às vezes era um endereço. O papel ficava quente com o corpo. As dobras ficavam marcadas. E a tinta começava a esbater. Ele já não era só o homem que escreve para o Estado. Era o homem que escreve contra o Estado. E isso mudava tudo. Porque o Estado aceitava muitos defeitos. Mas não aceitava traição. E chamava traição a qualquer denúncia. Galvão não se via como traidor. Via-se como patriota ferido. Um patriota que não suportava mentira. Essa contradição mordia por dentro. Ele queria ordem, mas via a ordem a produzir crueldade. Ele queria disciplina, mas via a disciplina a servir abuso e não conseguia conciliar. Numa manhã clara, ele saiu de casa com a pasta. O céu estava limpo e frio. Lisboa tinha luz dura. No caminho notou o mesmo homem do dia anterior. O mesmo chapéu, o mesmo passo atrás. Ele virou numa rua e parou. Fingiu olhar uma montra. O homem também parou. Galvão seguiu. O coração bateu mais rápido, mas o rosto ficou igual. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia porque tinha estado do outro lado. E porque a máquina era previsível. A partir daí, cada papel que ele guardava era risco. Cada conversa era risco, cada frase pública era risco. Mesmo assim, ele continuou. Porque já não tinha como voltar atrás. O que ele tinha visto não desaparecia. E o que ele tinha escrito também não. O papel não esquece. Numa sessão, voltou a levantar-se. A voz dele saiu firme, mas havia tensão no maxilar. Ele falou de novo. Falou com menos esperança de convencer. Falou mais para deixar rasto. O rasto era a única coisa que ele podia garantir. Um rasto de palavras e anexos. Um rasto que um dia alguém poderia ler. Quando se sentou, sentiu olhares nas costas. Olhares que não eram debate. Eram aviso. Ele saiu para a rua e respirou fundo. O ar estava frio e cheirava a gasolina. O trânsito fazia um ruído contínuo. A cidade seguia como se nada fosse, mas para ele nada era igual. Ele tinha atravessado a linha invisível, a linha entre corrigir e acusar, e do outro lado o chão era instável. Em casa, abriu a pasta e contou as folhas. Contou como quem conta munição antes de combate. Depois amarrou tudo com um cordel. O cordel era áspero e cortava o dedo. Ele apertou o nó com força e guardou o maço num lugar mais fundo. Ficou um instante parado. O silêncio da casa parecia maior, e ele ouviu ao longe um rádio de vizinho. Uma voz falava de Portugal e do ultramar. Falava de paz e de unidade. Galvão fechou os olhos. Ele sabia o que vinha a seguir. Não por adivinhação, por experiência. Quando um homem transforma papel em acusação, o Estado responde. E o Estado não responde com argumentos. Responde com portas fechadas, responde com vigilância, responde com prisão e responde com medo. Galvão ainda tinha tribuna, mas já sentia a mão a empurrá-lo para fora. E, quando a tribuna acabar, ele vai ter de escolher outra arma. A mão chegou primeiro antes da voz. Uma mão no ombro, firme, sem raiva. O gesto era quase educado. O homem tinha fato escuro e gravata apertada. Trazia o cheiro de tabaco frio e chuva antiga. Falou baixo, como quem dá instruções num quartel. Tem de nos acompanhar. Não explicou por quê. Não precisava. No corredor, os passos soavam ocos. A madeira rangia sob sapatos bem engraxados. Galvão segurava a pasta junto ao peito. A pasta parecia mais pesada do que na véspera. O couro estava gasto nas bordas. O fecho de metal batia nervoso a cada passo. Lá fora, Lisboa continuava. Elétricos a chiar nas curvas. Vendedores a chamar na rua. A cidade tinha luz de inverno. Uma luz branca, sem piedade.
E ele entrou num carro sem distintivos. O banco era de couro duro. Cheirava a gasolina e a pano úmido. A porta fechou com um estalo seco. O carro arrancou sem pressa. Passou por ruas onde ele já tinha sido cumprimentado. Agora ninguém olhava. O homem ao lado não falava. Só respirava pelo nariz. Galvão olhava as mãos dele, unhas curtas, um anel simples. Dedos de quem escreve relatórios, não de quem carrega sacos. O edifício onde pararam tinha paredes grossas. A entrada era discreta. A campainha tinha um som metálico. Lá dentro, o ar era frio. Cheirava a desinfetante e papel molhado. Havia um silêncio de hospital. Tiraram-lhe a pasta. Fizeram-no assinar um papel de entrega. A caneta tinha corrente. Ele leu a linha principal. Era curta e sem detalhes. Falava em averiguações. A palavra era macia. O método não era... Levaram-no por um corredor estreito. As lâmpadas eram fracas e amareladas. O chão tinha manchas antigas. Uma porta abriu com chave grande. A cela era pequena. Tinha uma cama de ferro e um cobertor áspero. Havia um balde num canto. A janela era alta e tinha grades. Entrava um fio de luz. Entrava também o som distante da rua. Ele sentou-se na cama. O ferro estava frio. O cobertor cheirava a mofo. Ficou ali sem relógio, sem jornal, sem a sua pasta. O tempo naquele lugar era uma arma. Não se media em horas. Media-se em portas que não abriam. No primeiro interrogatório, pediram-lhe nomes. Nomes de quem o visitava. Nomes de quem lhe escrevia. A sala tinha uma mesa nua. Uma cadeira para ele. Outra para o homem que perguntava. O homem tinha olhos cansados. E uma voz treinada para não subir, falava como quem preenche um formulário. Perguntou pelos relatórios. Perguntou pelas cópias. Perguntou por contactos no estrangeiro. Galvão respondeu com frases curtas. Não negou o que era verdade. Não entregou o que podia matar outros. O interrogador anotava tudo. A caneta riscava o papel com pressa. Às vezes parava e olhava-o. O olhar dizia, nós sabemos mais. Mesmo quando não sabiam. Era um jogo de nervos. Quando o devolveram à cela, ele contou passos. Contou como quem conta munição. Depois encostou a testa à parede. A parede estava úmida. A umidade entrava na pele. E ele pensou no maço de papéis. Pensou nas cópias em papel químico. Pensou nos anexos numerados. Pensou no recibo com carimbo roxo. Se o Estado tinha a pasta, tinha também o mapa. E quem tem o mapa caça melhor. Ele precisava de outro mapa. Dias depois, trouxeram-lhe um papel para assinar. Era uma declaração. Tinha frases prontas. Dizia que ele exagerara. Dizia que ele fora mal interpretado. Dizia que ele se comprometia a não insistir. Ele leu devagar. A folha era lisa e cheirava a tinta fresca. A assinatura dele ali seria uma rendição. Ele devolveu a folha sem assinar. O guarda não discutiu. Só sorriu de lado. O sorriso era pequeno, mas tinha promessa. Promessa de mais tempo. Numa noite ouviu gritos ao longe. Gritos curtos, abafados. Depois silêncio. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. E ele percebeu o recado. Ali a dor era administrada. Quando o deixaram receber uma visita, veio um advogado, um homem de pasta fina e olhos rápidos, falou sem levantar a voz. Disse que havia vigilância em todo o lado. Disse que a imprensa não podia escrever. Disse que a palavra dele estava cercada. Galvão pediu uma coisa simples: papel e lápis. O advogado hesitou. No fim, trouxe um bloco pequeno, folhas finas, quase transparentes. Um lápis curto, já gasto. Galvão escreveu como quem grava em pedra. Escreveu nomes de documentos. Escreveu onde poderiam estar cópias. Escreveu também frases para memorizar, frases que podiam ser ditas sem papel, porque o papel podia ser roubado. Quando o guarda veio buscar o bloco, ele já tinha arrancado uma folha. Dobrou-a em 4. Escondeu-a na bainha da calça. O truque era antigo e funcionava porque ninguém queria costuras. A costura era o último lugar onde se procura. Numa manhã, abriram a porta cedo. O guarda mandou-o levantar, mandou-o virar-se. Revistaram-no com mãos rápidas, apalparam bolsos e cintura. Não tocaram na bainha. Levaram-no a outra sala. Havia um homem diferente, mais velho. Tinha um bigode bem aparado. Falou de patriotismo, falou de disciplina, falou de vergonha. Disse que ele estava a servir inimigos. Disse que ele estava a manchar o país. E disse que ainda podia voltar atrás. Galvão ouviu sem mexer o rosto. O rosto era a última defesa. A raiva não podia aparecer. Quando o homem terminou, ficou um silêncio. Galvão respondeu com uma pergunta. Perguntou onde estavam os inquéritos prometidos. O bigode tremeu. O homem bateu com o dedo na mesa. E a conversa acabou. Voltaram a fechá-lo. E o tempo voltou a ser arma. Só que agora ele tinha uma folha escondida. Numa tarde, o advogado voltou. Galvão falou pouco. Falou como quem passa um objeto invisível. A folha saiu da bainha com um gesto simples. Foi para dentro da pasta do advogado. Sem olhar, sem drama. A folha era pequena, mas era uma ponte.
Uma ponte para fora da cela. Pouco depois veio a notícia, não veio em jornal, veio em sussurro. Disseram que ele seria transferido, disseram que a vigilância ia apertar, e disseram que havia gente a preparar pior. Ele entendeu o que significava. Quando o Estado muda um preso de lugar, muda também o risco. E o risco podia virar desaparecimento. A fuga começou na cabeça. Começou com horários, começou com rotinas. Ele observou o guarda que trazia a comida. Observou o som das chaves. Observou o minuto em que o corredor ficava vazio. O prato era de metal. A sopa vinha morna e rala. O pão era duro, de véspera. Ele guardava migalhas. Não por fome, por hábito de sobrevivência. Um dia, a porta ficou aberta um segundo a mais. Um segundo que parecia erro, mas erros ali eram raros. Ele não correu. Não naquele dia. Ele só guardou o segundo na memória. A oportunidade real veio com um transporte. Levaram-no para uma diligência fora do edifício, um carro com 2 homens à frente. Ele entrou com as mãos livres. Isso era estranho. E o estranho naquele mundo era a pista. O carro passou por ruas estreitas, passou por uma zona com obras. Havia pó no ar e martelos a bater. Num cruzamento, um caminhão parou mal. O trânsito travou. O motorista praguejou. O homem ao lado virou a cabeça para ver, e nesse instante Galvão mexeu-se. Não foi um salto heróico. Foi um gesto rápido e sujo. Uma mão na maçaneta, um empurrão, o corpo a cair. O chão raspou-lhe o lado. A pedra arrancou pele. Ele sentiu sangue quente na camisa. Levantou-se sem pensar. Correu para dentro de uma rua lateral. O coração batia como tambor. Atrás ouviu gritos. Ouviu passos. Ouviu um apito. Ele não olhou para trás. Olhar para trás rouba metros. E metros eram vida. Entrou num pátio. Passou por roupa estendida. Cheiro a sabão barato e carvão. Uma mulher gritou. Um homem apareceu à porta. Galvão disse só 2 palavras. Polícia política. O homem entendeu. Não perguntou nada. Apontou para uma escada, subiu 2 lanços, entrou num quarto pequeno. Havia uma cama e uma mesa com toalha de plástico. Deram-lhe um casaco velho. Deram-lhe um chapéu e deram-lhe água num copo rachado. Ele bebeu de um gole. A água tinha gosto de cano, mas desceu como salvação. Ficou ali horas, ouvia passos na rua, ouvia portas a bater. Quando a noite caiu, mudaram-no de lugar. A cidade escureceu com luzes fracas. O ar cheirava a sardinha e fumo. Entrou num carro de um simpatizante. Um carro comum com bancos gastos. No rádio, música baixa. O motorista não falava. Só conduzia, as mãos dele tremiam no volante. Foram para uma casa fora do centro, cortinas fechadas, uma lâmpada com abajur amarelado. Em cima da mesa, pão, queijo e um mapa. O mapa tinha dobras antigas. E tinha marcas a lápis. Ali, a política virou logística. Não era discurso, era rota. Falaram de fronteira. Falaram de guardas. Falaram de documentos falsos. Um homem trouxe um bilhete de identidade. O papel era bom. A fotografia era outra cara. Galvão olhou a fotografia, depois olhou o nome. O nome não era dele. Ele respirou fundo. A vida dele estava a caber num pedaço de papel. E o papel podia falhar. Treinaram a história. Onde nasceu, onde trabalhava, que parentes tinha, para onde ia. Tudo tinha de sair natural. Na madrugada saíram. O carro seguia sem faróis fortes. A estrada tinha buracos e cheiro a terra molhada. Passaram por um posto de controlo. Um guarda com capa e lanterna. A lanterna varreu o interior do carro. A luz bateu no rosto de Galvão. Ele manteve o olhar calmo. O guarda pediu documentos. O motorista entregou. O guarda leu devagar. O papel fez um som seco nas mãos dele. O guarda olhou de novo. A lanterna subiu e desceu. Depois devolveu. Sigam. Uma palavra. E a barreira levantou. Mais à frente, o carro parou num caminho de terra. Havia árvores e silêncio. O motor desligou. Um homem esperava. Tinha botas sujas e um casaco grosso. Falou com sotaque da fronteira. Disse para seguir a pé. Disse para não acender nada. Disse para ouvir os cães. O chão estava frio. A relva molhada colava as solas. Galvão caminhava com cuidado. A cada passos, o corpo lembrava a queda do carro. A pele ardia no lado. Mas ele não parou. Ouviu um cão ao longe, ouviu outro mais perto. O guia levantou a mão. Ficaram imóveis. O silêncio era tão denso que doía. Depois seguiram. A fronteira não tinha placa. Não tinha cerimônia. Era só um fio invisível no escuro. Quando chegaram ao outro lado, o guia disse: Já está. Galvão não respondeu. Só respirou. O ar parecia diferente. Não por ser outro país. Por ser ar sem grades. Dias depois, já em exílio, ele voltou ao papel. O papel era a única coisa que ele controlava. E ele precisava controlar alguma coisa. Escreveu cartas para contactos antigos, cartas em papel simples, sem timbre. Assinava com cuidado. Pedia encontros, pedia apoio. Pedia dinheiro para viagens. As cartas seguiam por mãos de confiança.
Não iam por caminhos diretos. O correio era uma rede com buracos. Ele aprendeu a viver com malas prontas, uma camisa dobrada, um casaco escuro, um par de meias, um sabonete pequeno e um maço de documentos. Os documentos eram a sua arma. Certidões, recortes, cópias e uma lista de números de telefone. Os números estavam escritos a lápis. O lápis podia ser apagado, mas também podia ser reescrito. Em cada cidade, a mesma rotina: chegar discreto, escolher um hotel barato, pedir um quarto nos fundos, ver a janela e a escada. E nunca ficar muito tempo. Ele encontrava oposicionistas em cafés, mesas pequenas, chávenas com bordas lascadas. Falavam com o rádio ligado ao fundo. O rádio servia de cortina sonora e as palavras saíam cortadas. Havia sempre um medo comum: o medo de infiltração, o medo de um nome errado, o medo de uma fotografia num jornal, o medo de um pedido de extradição e o medo de um tiro numa esquina. Galvão tinha instinto de palco, mas o palco agora era perigoso. Mesmo assim, ele precisava de ser ouvido. Ele procurou jornalistas, procurou diplomatas, procurou qualquer porta que abrisse para o mundo. Em reuniões, tirava papéis do bolso, papel dobrado, gasto com marcas de dedo, punha em cima da mesa como prova, mostrava carimbos, mostrava assinaturas, mostrava datas. Não pedia que acreditassem nele, pedia que lessem. E a leitura às vezes mudava o tom da sala. Mas o regime também lia, e o regime respondia. Chegavam notícias de Lisboa, amigos interrogados, casas revistadas, cartas que não chegavam, telefonemas que caíam, e um nome repetido em relatórios secretos. Ele sabia que a PIDE tinha braços longos, tinha informadores em portos e hotéis, tinha olhos em consulados. Por isso, cada deslocação era um cálculo. Horário de comboio, nome na reserva, bilhete comprado por outro, e sempre uma saída alternativa. Numa noite, num quarto de hotel, ele abriu uma mala. A mala tinha fundo falso. Lá dentro, mais papéis. Havia um rascunho de comunicado. Havia uma lista de contactos na América Latina. Havia um plano ainda sem forma. Ele olhou para o rascunho. A letra era dele, apertada. E a frase central era simples. O mundo não ia ouvir relatórios. O mundo ia ouvir um choque. Ele tentou outras vias primeiro. Tentou conferências, tentou artigos. Tentou apelos a organismos internacionais. Mas tudo era lento. E o tempo outra vez era a arma do regime. Enquanto isso, em África, o chão começava a arder. Chegavam rumores de ataques. Chegavam notícias de repressão. Chegavam também palavras novas no vocabulário do Estado: segurança, subversão. E por trás dessas palavras vinha mais força, mais prisões, mais censura. Galvão sentia o relógio a contar. Não era um relógio de parede, era um relógio de história. Ele precisava de um gesto que furasse o bloqueio, um gesto que obrigasse rádios a falar, um gesto que obrigasse governos a reagir. Foi aí que o mar entrou na equação. O mar era estrada e palco, e Portugal vivia de navios. Num café, alguém falou do Santa Maria. Um paquete grande, branco, com rotas atlânticas, cheio de passageiros e de simbolismo. Galvão não sorriu. Ficou sério. Porque entendeu o tamanho do risco. Um navio não é só metal, é gente. É crianças a dormir em cabines, é cozinhas a ferver, é máquinas a bater no porão, é rádio a chamar socorro. E é também bandeira. Uma bandeira a atravessar o oceano. Uma bandeira que o regime mostrava ao mundo. Ele levou a ideia para uma mesa pequena. Papel em branco, lápis, começou a desenhar. Não um desenho bonito, um esquema. Entradas e saídas. Horários de embarque, pontos cegos. Quantos homens seriam precisos? Que armas caberiam em malas? Como controlar a ponte sem sangue? A palavra sangue aparecia sempre na cabeça. Ele sabia que uma morte podia destruir tudo. E sabia que o regime esperava isso. Porque um morto transformaria a denúncia em crime comum. E ele precisava de política, não de massacre. Precisava de um ato que parecesse inevitável. Ele procurou aliados com experiência. Homens que conheciam mar. Homens que conheciam clandestinidade. As conversas eram em apartamentos emprestados. Cadeiras diferentes, nenhuma combinava. Cinzeiros cheios, falavam de códigos, falavam de sinais. Falavam de disciplina. Galvão exigia disciplina. Mesmo sendo impulsivo, ele queria controlar o incontrolável. Definiram regras. Nada de álcool durante a ação. Nada de tiros sem ordem. Nada de humilhar passageiros. Nada de roubo. A causa tinha de ficar limpa. Ele escreveu essas regras num papel, dobrou o papel e guardou no bolso interior. O bolso interior era o mesmo lugar da chave antiga. Agora guardava outra chave, a chave de uma operação. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa, comprar bilhetes com nomes diferentes, escolher malas iguais às de turistas, treinar frases para um embarque, treinar sorrisos normais, treinar a calma. Uma mala podia levar roupa por cima e por baixo metal. Metal embrulhado em tecido para não fazer som. Uma pistola pequena, algumas munições e, mais importante, cordas e fita.
Porque dominar um navio não é só apontar arma, é amarrar portas, é controlar corredores, é cortar acesso à rádio, ou usar o rádio a seu favor? E isso exigia método. Galvão estudou também a psicologia do pânico, sabia que o pânico corre mais rápido que qualquer homem, e sabia que o pânico mata. Por isso planeou palavras para dizer aos passageiros, palavras para dizer à tripulação, palavras curtas, sem insultos, sem promessas impossíveis. Ele queria que o navio continuasse a funcionar. Cozinha, enfermaria, máquinas. Um navio parado vira caixão. Numa noite, ele ficou sozinho com os papéis. A luz era fraca. O quarto cheirava a suor e tinta. Ele alinhou documentos na cama. Bilhetes, listas, rascunhos de comunicados, endereços de jornalistas e um mapa do Atlântico. Passou o dedo pelo mapa, sentiu o relevo do papel e imaginou o navio no meio do nada. No meio do nada não há polícia, há mar e há tempo. Mas também há marinhas estrangeiras e há rádios que escutam. E há governos que não gostam de surpresas. Ele sabia que quando o navio mudasse de rumo, o mundo inteiro ia olhar. E quando o mundo olha, o regime treme. Nem que seja por um segundo. Ele dobrou os papéis com cuidado. Amarrou-os com cordel fino. O cordel cortou-lhe o dedo. Uma gota de sangue caiu no papel. Ele limpou com a manga. E ficou a mancha. A mancha era pequena, mas era real. E lembrava-lhe o preço. Na manhã seguinte, ele saiu com uma mala comum. Mala de viajante. Couro gasto. No bolso, documentos falsos. No peito, a mesma rigidez de militar. E na cabeça, um relógio a contar. Porque a partir daquele ponto, cada passo público aumentava o risco. Um rosto reconhecido num porto. Um nome dito ao ouvido errado. Um telegrama interceptado. E a PIDE a fechar o cerco. Ele já não tinha tribuna. Já não tinha proteção. Só tinha movimento. E, quando um homem fica só com movimento, escolhe o alvo que se move mais. Um navio cheio de civis. No meio do Atlântico, o Santa Maria brilhava como um hotel flutuante. Tinha casco branco e linhas elegantes. Trazia o cheiro de tinta naval e sal. No cais, as cordas rangiam nos cabeços, as gaivotas gritavam por cima das gruas. Havia malas de couro e caixas de madeira. Os passageiros vinham com casacos bons. Alguns traziam chapéus e luvas. Outros vinham com crianças pela mão. A tripulação corria com listas na mão, papéis presos em pranchetas, carimbos a bater em bilhetes. Galvão misturava-se na fila. O rosto dele estava mais magro. O olhar não procurava ninguém. A mala parecia banal. Tinha riscos e uma etiqueta velha. Dentro, o peso era outro. O bilhete tinha nome que não era dele. A tinta era azul escura. O papel tinha textura áspera. Ele sabia o que um fiscal olha primeiro. Olha a fotografia. Olha a pressa. Por isso ele não tinha pressa. Respirava como quem vai de férias. E sorria pouco. O convés cheirava a verniz e fumo. Havia música leve no salão. Copos a tilintar num bar. O navio soltou-se do cais com lentidão. A água abriu uma faixa escura. Lisboa ficou para trás como uma linha. À noite, o Santa Maria parecia cidade. Luzes em filas. Janelas como olhos. Nos corredores, o tapete abafava passos. As portas tinham números dourados. O ar era quente e perfumado. Galvão contava portas, contava escadas, contava guardas. Ele sabia onde ficava a ponte. Sabia onde ficava a sala do rádio. Sabia onde ficavam os alojamentos da tripulação. O plano não dependia de coragem. Dependia de minutos e de silêncio. Os homens dele estavam espalhados. Cada um com uma cabine. Cada um com uma mala parecida. Não se cumprimentavam em público. Não trocavam olhares longos. A disciplina era a única camuflagem. Na madrugada, o navio respirava diferente. O bar fechara. As risadas tinham morrido. Só se ouvia o motor. Um bater constante, profundo. Como um coração de metal. Galvão vestiu-se no escuro. Camisa bem abotoada. Casaco leve. No bolso interior, um papel dobrado. Tinha frases curtas. Tinha ordens que não podiam falhar. Ele saiu para o corredor. A luz era fraca. O tapete cheirava a pó e perfume antigo. Uma porta abriu-se a poucos metros. Um dos homens dele apareceu. Não disse nada. Outro surgiu do lado oposto. O grupo formou-se sem barulho. 4, 5, 6 sombras. A primeira porta importante era a da ponte. Tinha fechadura e rotina. E rotina é previsível. O oficial de quarto não esperava visitas. Esperava instrumentos e relatórios. Esperava o mar. A mão de Galvão bateu uma vez. Bateu como quem traz recado urgente. A voz saiu firme. Mensagem para o comandante. Sem tremor. Sem explicação. A porta abriu-se um palmo. O rosto do oficial apareceu. Olhos ainda com sono. O resto foi rápido. Um empurrão. Um braço a segurar. Uma arma mostrada só o suficiente. Sem gritos. Sem pancada desnecessária. O oficial tentou falar. A frase morreu na garganta. O metal frio encostado muda a voz. Dentro da ponte, os instrumentos brilhavam, agulhas a tremer, luzes verdes e vermelhas. O mar lá fora era negro.
Sem lua, só espuma branca no rastro. Galvão apontou para o telefone interno, apontou para o rádio e falou como no quartel. Ninguém chama ninguém. Não há heroísmos. Não há tiros. Um marinheiro jovem tremia, tinha mãos de graxa. O suor brilhava na testa. Galvão mandou-o sentar, mandou-o respirar e disse que ninguém ia morrer. A frase era promessa e ameaça. Promessa se obedecessem, ameaça se resistissem. O comandante foi acordado. Vieram buscá-lo na cabine, pijama por baixo do casaco. Ele entrou na ponte com o rosto duro. Olhou para Galvão como quem reconhece um tipo. Um militar reconhece outro militar. Galvão apresentou-se sem teatro. Disse o nome, disse o objetivo. O comandante perguntou pelas armas. Perguntou quantos eram. Perguntou se havia bomba. Galvão respondeu com números curtos. E repetiu a regra principal. O navio continua a navegar. O comandante tentou ganhar tempo. Falou de passageiros. Falou de responsabilidade. Galvão ouviu. Depois mostrou um papel. Um comunicado datilografado. O papel tinha margens estreitas. A letra era preta e irregular. Cheirava a tinta recente. Ele leu uma linha em voz alta. Esta ação é política e visa denunciar a ditadura em Portugal. E parou. O comandante olhou para o papel. Olhou para o mar e percebeu que estava preso num palco. A primeira resistência veio de um oficial, um homem que não aceitou a humilhação. A mão dele foi para uma arma. O som do disparo foi seco, curto, como uma porta a bater. Um homem caiu. O corpo bateu no chão da ponte. O sangue espalhou-se devagar, vermelho escuro no metal claro. O cheiro subiu quente. Galvão ficou imóvel um segundo. O rosto dele endureceu. A regra tinha sido quebrada. Ele não gritou. Isso teria espalhado pânico. Ele só deu ordens. Chamaram o médico do navio. Trouxeram compressas. Trouxeram uma maca. O médico ajoelhou-se. As mãos dele tremiam. A voz dele era baixa. O ferido não respondeu. Os olhos ficaram abertos, e o navio continuou a avançar. Galvão mandou fechar a ponte. Mandou recolher armas. Mandou separar os homens mais nervosos. A morte ali era veneno. Podia transformar tudo em massacre. Ele precisava de conter o veneno. A notícia correu pela tripulação. Corre sempre. Mesmo sem rádio, um cozinheiro ouviu no corredor. Um camareiro ouviu na escada, e o medo chegou às cabines. Uma mulher bateu à porta do comissário, perguntou por que havia passos armados. Perguntou por que o navio mudara de ritmo. O comissário não sabia o que dizer. Tinha o rosto pálido e um lenço molhado na mão. Galvão decidiu falar cedo, antes que o boato virasse histeria, antes que alguém tentasse ser herói. Mandou reunir passageiros no salão principal. Não todos. Os que estavam acordados. O salão tinha lustres e madeira polida, cheirava a café frio e cera. As cadeiras rangiam. Havia homens de negócios. Havia famílias. Havia um padre com batina simples. Galvão entrou sem correr. A arma não estava levantada, mas estava visível. Ele falou em português claro, frases curtas, sem insultos. Disse que o navio estava sob controle. Disse que ninguém seria roubado. Disse que ninguém seria maltratado. Disse também que havia um morto. Não escondeu. A verdade ali era ferramenta. Um murmúrio atravessou o salão. Uma mulher levou a mão à boca. Uma criança começou a chorar. Galvão pediu calma. Pediu que voltassem às cabines. E prometeu informação regular. A promessa era parte do método. Um navio vive de rotina. Ele precisava de manter uma rotina falsa. Na cozinha, o pão continuou a ser cortado. A sopa continuou a ferver. O cheiro de cebola e gordura encheu corredores. No porão, as máquinas continuaram, homens sujos de óleo. O calor a colar a camisa ao corpo. Galvão sabia que o motor era rei. Se o motor parasse, o mundo chegava mais rápido. E chegava com armas maiores. A sala do rádio era pequena. Tinha auscultadores e botões. Tinha um relógio preso na parede. O operador de rádio tinha dedos finos. Dedos de quem conhece códigos. Olhos de quem sabe que uma palavra chama navios de guerra. Galvão não destruiu o rádio. Isso seria sinal de pirataria. Ele queria o rádio como um megafone. Mandou transmitir uma mensagem curta, com destino certo. A mensagem dizia que era ação política. Dizia que não queriam dinheiro. Dizia que queriam atenção internacional. O operador repetiu em frequência. A voz dele falhou na primeira tentativa. Depois estabilizou. Do outro lado do oceano, alguém ouviu. Um posto costeiro. Um navio mercante. A notícia saltou para teletipos. Máquinas a bater em redações. Papel a sair quente. Em poucas horas, o nome do Santa Maria estava em rádios. Estava em jornais. Estava em gabinetes. E com o nome, vinha o nome de Galvão. O homem que o regime queria apagar, agora era impossível ignorar. No convés, o vento era forte. O sal colava nos lábios. O céu clareava. Galvão caminhava com as mãos atrás das costas, como em inspeção. Mas os olhos estavam sempre a medir. Ele media a distância até a proa.
Media a distância até as baleeiras. Media a distância até o pânico. Um passageiro aproximou-se. Um homem de meia idade, bem vestido, falou com voz controlada. Perguntou se seriam mortos. Perguntou se seriam usados como escudo. Perguntou se o navio iria afundar. Galvão respondeu sem elevar o tom. Disse que o navio não seria afundado. Disse que ninguém seria escudo. E disse uma frase que parecia simples. Se eu quisesse sangue, não precisava de um navio. O homem recuou. A cada hora, o risco mudava. De manhã, era a tripulação. À tarde, eram as marinhas estrangeiras, porque o Atlântico não é vazio. É cheio de rotas, cheio de olhos. Um navio americano podia aparecer, um navio britânico podia seguir, e cada um teria ordens próprias. Galvão sabia disso. Por isso ele queria um destino político. Um porto que desse asilo. O mapa do Atlântico estava aberto numa mesa. Papel grosso, com linhas azuis. O dedo dele seguia a costa. Falou-se em África. Falou-se em Europa. Mas a palavra que ficou foi Caribe. Um porto com imprensa. Um governo que gostasse de desafiar ditaduras. E uma distância que dava tempo. O tempo era tudo. Tempo para negociar. Tempo para falar. No entanto, o tempo também era cerco. Cada hora dava aos outros mais navios. Mais aviões. O comandante do Santa Maria foi mantido vivo e útil. Ele conhecia o navio, conhecia correntes e manobras. Galvão não o humilhou em público. Falava com ele em privado. Como dois homens presos na mesma máquina, o comandante pedia para reduzir velocidade. Dizia que o combustível tinha limites. Dizia que o mar podia mudar. Galvão ouvia e perguntava números. Quantas toneladas? Quantas milhas? O comandante respondia com precisão, e a precisão virava a arma de ambos. Porque a matemática não tem ideologia? Num corredor, uma camareira deixou cair um tabuleiro. O metal bateu no chão. O som foi como tiro. Gritos surgiram de uma cabine. Uma senhora desmaiou. Um homem começou a bater na porta. Galvão apareceu rápido. Mandou abrir a cabine. Mandou chamar o médico. O médico trouxe amoníaco, um frasco pequeno. O cheiro era agressivo. A senhora voltou a respirar melhor. O marido chorava de raiva e medo. Galvão ficou ali até acalmar. Ele sabia que cada desmaio era notícia. Cada grito podia virar manchete. E manchete podia matar a causa. No salão ele mandou distribuir comida extra. Pão e fruta. Café quente. Não era generosidade. Era controle de temperatura humana. Fome vira revolta. Os homens dele revezavam turnos. 2 na ponte. 2 nos corredores. Um na sala do rádio. Outro perto das baleeiras. Sempre olhos. Dormiam pouco. Dormiam sentados. Com a arma perto, mas escondida. Galvão escrevia. Escrevia em folhas soltas. A caneta riscava forte. Eram comunicados para a imprensa. Eram notas para diplomatas. Eram instruções para o caso de ataque. Ele datava tudo. Colocava a hora. Como se fosse relatório militar. Uma folha dizia, não disparar primeiro. Outra dizia, se houver abordagem, falar com o comandante estrangeiro. Outra dizia, proteger passageiros acima de tudo. As folhas eram dobradas e guardadas. Algumas iam para o rádio. Outras iam para o bolso. O papel era a única coisa que ele podia multiplicar. E multiplicar era sobreviver. Porque uma versão escrita viaja mais longe que um homem. O primeiro contato sério veio pelo rádio. Uma voz estrangeira. Inglês com ritmo de marinha. Perguntaram quem comandava. Perguntaram se havia reféns. Perguntaram se havia feridos. Galvão mandou responder com calma. Disse que havia passageiros. Disse que estavam seguros. Disse que a ação era contra Salazar, não contra civis. E pediu canal para negociar. A voz do outro lado não prometeu nada. Só repetiu perguntas, como quem mede mentiras. O cerco começou invisível. Primeiro um avião distante, um ponto no céu. Depois outro. E o som de motores acima das nuvens. Os passageiros foram ao convés, olharam para cima. Alguns acenaram. Galvão mandou que voltassem. O convés com aviões vira palco de pânico, e pânico chama tragédia. À noite as luzes do navio foram reduzidas, não apagadas, só reduzidas. O mar ficou mais escuro. O rastro de espuma parecia fantasma. E o vento trouxe chuva fina. A chuva batia no metal. Fazia um som de dedos. E o frio entrou nos ossos. Num canto do corredor, um dos homens de Galvão vomitou. Não era doença, era tensão. Galvão deu-lhe água, mandou-o sentar e trocou-o de posto. Ele não podia ter um homem fraco na ponte. A ponte era o cérebro, e o cérebro não pode tremer. O rádio trouxe outra notícia. Havia navios a aproximar-se, havia ordens para acompanhar. A palavra acompanhar parecia suave, mas significava canhões, significava holofotes. Galvão pediu ao operador que anotasse tudo. Hora, frequência, nome do navio que chamava, nome do oficial. Cada detalhe virava prova. Ele sabia que depois o regime diria outra coisa. Diria que foi pirataria, diria que foi banditismo, e ele queria responder com papel, com transcrições, com horários.
Num momento de silêncio, ele foi à cabine dele, fechou a porta, sentou-se na cama estreita, tirou do bolso um maço de folhas. Algumas tinham manchas de água, outras tinham marcas de dedo. Ele releu um trecho de um comunicado. Não pedimos resgate, pedimos liberdade para Portugal. A frase parecia grande, mas o quarto era pequeno, e o mar não se comove com frases. Ele guardou as folhas, levantou-se e voltou ao corredor. O comandante do Santa Maria pediu para falar. Disse que os passageiros estavam a ficar doentes. Disse que havia idosos. Galvão autorizou mais tempo no convés, autorizou o médico a circular livre e mandou que ninguém fosse trancado em cabine. Ele sabia que trancar pessoas cria ódio, e ódio cria resistência. Ele precisava de obediência sem ódio. Os dias passaram com o mesmo som de motor e com o mesmo cheiro de mar, mas a pressão aumentava. Um navio de guerra apareceu no horizonte. Primeiro como linha, depois como forma. Os passageiros viram e ficaram quietos. O silêncio deles era pesado. Galvão subiu a ponte, olhou pelo binóculo, viu a bandeira, viu também o movimento de escolta. Um navio não se aproxima assim por curiosidade. Aproxima-se para mandar. O rádio chamou de novo. Pediram que parassem. Pediram que aceitassem a abordagem. Galvão respondeu que não. E pediu garantias de asilo. Pediu presença de imprensa. A palavra imprensa era escudo. Sem imprensa, ele podia desaparecer. Como tantos outros, as negociações começaram a ganhar forma. Não eram reuniões com mesa. Eram frases no rádio. Eram nomes de diplomatas. Eram promessas vagas. Um governo latino-americano entrou na conversa. Havia interesse político. Havia vontade de aparecer. Galvão percebeu a oportunidade, um porto que aceitasse recebê-los, um lugar onde o regime não mandasse. O destino virou Caracas, Venezuela. Um nome que soava longe e possível. O comandante calculou rota, mudou o rumo com cuidado. A agulha da bússola girou. O navio de guerra acompanhou a distância, como sombra, como aviso. No interior, a vida continuou. Crianças brincavam com cartas, homens liam jornais velhos, as senhoras falavam baixo. Como em igreja, o medo tinha virado rotina. Galvão aproveitou a rotina para escrever mais. Escreveu uma carta aberta, endereçada a governos e jornais. A carta tinha parágrafos curtos, tinha acusações diretas, tinha datas, falava de prisões, falava de censura, falava de guerra colonial que começava a ferver. Ele não usava palavras bonitas, usava factos. E factos têm peso. Mandou a carta pelo rádio em trechos. O operador lia devagar, para não errar. Cada erro seria usado contra ele. Cada palavra tinha de ser limpa. Quando a costa venezuelana apareceu, o ar mudou. Cheiro de terra, cheiro de vegetação. O mar ficou mais calmo. A luz ficou mais quente. E os passageiros foram ao convés. Viram montanhas ao longe. Viram barcos pequenos. Viram gaivotas diferentes. O porto tinha ruído de cidade. Buzinas. Gente a gritar. Havia também militares. Uniformes diferentes. Armas diferentes. Galvão pediu garantias finais. Pediu que ninguém fosse entregue a Portugal. Pediu que a imprensa estivesse presente. As autoridades responderam com formalidade, disseram que haveria asilo, disseram que haveria proteção. O navio entrou devagar. As cordas foram lançadas, o casco encostou ao cais. O som do atrito foi longo, como suspiro. E o Santa Maria parou. Os passageiros desceram primeiro. Alguns beijaram o chão. Outros só choraram. A imprensa estava lá. Máquinas fotográficas, blocos de notas, flashes estouravam. O ar cheirava a suor e gasolina. E a história virava imagem. Galvão desceu com postura rígida. Não parecia vencedor. Parecia homem que ainda calcula riscos. Ele entregou armas, entregou listas, entregou comunicados. Fez questão de deixar tudo registrado. Hora de entrega. Nome de quem recebeu. Porque sem registro o mundo inventa, e o regime inventaria primeiro. Ele sabia disso. As autoridades venezuelanas levaram-no para entrevistas. Salas com ventiladores. Copos de água com gelo. Ele falava e suava. O calor era pesado, mas a voz dele não falhava. Disse que não era pirata. Disse que era português. Disse que queria um país sem polícia política. As perguntas vinham rápidas. Quem financiou? Quem planeou? Ele respondia sem entregar nomes. Protegia a rede. A rede era o futuro. O regime em Lisboa reagiu com fúria. Chamou-lhe criminoso. Chamou-lhe traidor. Mas agora havia fotos. Havia transcrições de rádio. Havia passageiros a dizer que não foram maltratados. Havia também um morto. E o morto pesava como pedra. Galvão não fugiu desse peso. Falou do disparo. Falou do caos daquele minuto. Disse que tentou evitar. Disse que a violência nasce fácil quando há armas. E ficou calado depois. O silêncio dele ali dizia mais que discurso. Dizia que ele sabia o preço. E que o preço não era abstrato. Com o tempo, o caso virou disputa diplomática. Portugal pressionava. Outros países hesitavam.
Havia pedidos de extradição, havia notas oficiais, havia reuniões fechadas. Galvão vivia com mala pronta outra vez. Camisa dobrada, papéis num envelope. Ele mudava de hotel, mudava de endereço, mudava de telefone. A fama não era proteção, era farol. E farol atrai navios e tempestades. Ele passou por países da América Latina, encontrou exilados, encontrou políticos. Em cada encontro, ele abria o mesmo maço de papéis, relatórios antigos, cartas, recorte de jornal sobre o Santa Maria e cópias de comunicados. Os papéis estavam gastos, as dobras já tinham memória, as bordas estavam sujas de dedos. Ele mostrava carimbos e datas, mostrava assinaturas, e pedia uma coisa simples, que não deixassem Portugal sozinho, que não tratassem Salazar como normal, que olhassem para as prisões. Alguns ouviam com interesse, outros ouviam com prudência. A prudência na política é uma parede, e ele batia nessa parede com papel, com voz, com presença. O exílio tem um som próprio, tem som de quarto alugado, tem som de rádio baixo, tem cheiro de roupa seca em cadeira, tem gosto de café requentado e tem solidão. Galvão envelhecia longe do Tejo, o cabelo ficava mais branco, o corpo ficava mais rígido, mas a mão continuava a escrever. Cartas para jornais, cartas para amigos, cartas para homens que ainda estavam presos. Algumas voltavam, outras desapareciam. Ele guardava as que voltavam. Guardava envelopes com carimbos estrangeiros, como prova de que tentou. No Brasil, o ar era úmido. As ruas tinham outro ritmo. O português tinha outra música. Ele vivia com cuidado, sem grandes luxos, sem grandes proteções. Às vezes alguém reconhecia o nome, perguntava pelo navio, perguntava se valeu a pena. Ele respondia com frases curtas, dizia que o mundo ouviu, dizia que o regime tremeu, mas o regime não caiu. E isso ficava no rosto dele. Em 1970, o corpo dele já não aguentava o mesmo ritmo. O peito apertava, a respiração cansava. Mesmo assim, ele mantinha papéis por perto, na mesa, na gaveta, folhas com rascunhos, cartas inacabadas, nomes escritos a lápis. No dia 25 de junho, ele morreu no exílio, longe da farda, longe do parlamento. Morreu antes de ver o regime cair. Morreu antes de ver o país mudar de rua e de voz. E isso tem um peso cruel. Ficaram os documentos, ficaram as fotos do Santa Maria, ficaram as transcrições de rádio, ficou também a contradição inteira, o homem que serviu o império e o homem que o feriu em público. Quando penso nele, vejo sempre a mesma imagem. Uma mão a dobrar folhas, uma mão a guardar provas. Primeiro para subir dentro do Estado, depois para o acusar, e no fim para tentar derrubá-lo com um navio em movimento,